né? Ele passou a ter uma Regi, opção. Oi, deixa eu oi. introduzir a pergunta para Pronto, que vá. você fale que seria a segunda pauta. Pronto, pode. Para você, e depois repasso para os demais. Independente de qualquer coisa, o Santa Cruz deve manter a formação que vem jogando, ou você acha que deve se mudar essa formação para que Thiago Galhardo ele já entre de titular? Vamos Ou lá, outra opção, você deixaria Thiago Galhardo para o segundo tempo? vamos lá. Depois do jogo, fica fácil dar opinião, né? Eu escutei uma entrevista hoje de Itamar, no GE, e Itamar falou, ó, ele deu a entender, são 4 meses sem jogos, e não vai ser em 15 dias que você vai deixar um jogador apto a uma decisão. Então, para mim, está claro que Thiago Galhardo participa do jogo. Agora, ou ele não vai ter, ele vai ter uma minutagem diminuída, provavelmente um tempo de jogo. Resta saber o primeiro tempo ou o segundo tempo. Eu entraria no segundo tempo. Por quê? Porque a probabilidade de um jogador 4 meses parado entrar numa decisão fora de casa, a torcida só do adversário, ele conseguir fazer uma coisa nesse primeiro, eu acho muito difícil. Eu acho melhor na segunda fase do jogo, porque você já pega um time mais cansado, você já está aclimatado no jogo. É uma pergunta muito, Maurício, difícil de responder, por quê? Porque, lógico, depois do resultado, vão surgir vários guardiolas aí falando que Itamar errou, Itamar acertou. Eu acho que tem que entrar os que estão melhores hoje. Quem são os melhores hoje? Quem está melhor? É um jogo que vai requerer do Santa Cruz uma condição física muito grande, um empenho físico muito grande. O Santa Cruz vai ter que ter atenção o jogo todo, Maurício. Uma falha pode representar um gol. E você jogar com a atenção lá em cima, você tem que estar num nível, requer de você um nível de preparação muito grande. Eu não sei se o Thiago Galhardo tem isso hoje. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Então, eu creio que Itamar vai ser conservador. Agora, ele pode ter a opção de entrar com um homem fixo, né? Ao invés do Vini Moura, um homem mais fixo, que prenda os zagueiros. Vamos ver também a formação do esporte. Vamos ver como é que vem essa semana do esporte. O esporte joga hoje. Vamos ver como é que vai ser essa semana no esporte. Porque a turma não está digerindo, né? Não existe uma sintonia. Treinador, equipe. Né? O treinador vem sendo questionado aí por todos os torcedores, é unânime. Né? Se dependesse da torcida, o treinador já tinha saído. Então, eu acho que o Itamar é muito inteligente para perceber qual a melhor formação. Eu acho que ele vai optar pela formação, Maurício, que dê a ele uma melhor garantia física e suporte de um jogo, principalmente na primeira etapa, onde os 20 primeiros minutos são cruciais para determinar o psicológico do jogo. Se o Santa Cruz passa, e a gente sabe como é jogo na ilha, se o Santa Cruz passa 20 minutos segurando o jogo, acabou psicologicamente o esporte. Aí entra o Santa. E a Agora, torcida começa a conseguir isso pressão é em cima preciso. deles também. Exatamente, eles brigam entre eles mesmos. Então, a questão é você sabe ter o domínio psicológico do jogo. Para ter o domínio psicológico do jogo, o esporte, quando joga na ilha, é impetuoso, ele vai para dentro. Se o Santa Cruz conseguir resistir, né, tiver força mental, física, disposição tática, time bem encaixado, complicado. Complicado. Depois dos 20 minutos, aí sim. Aí o psicológico passa para o Santa. E aí. Mas eu creio que Itamar vai com um time mais conservador, vai com um time em que ele acredite que são os 11 melhores preparados, mentalmente e fisicamente, para o jogo. E aí, André, qual é a sua impressão nesse aspecto? Mudaria o esquema e colocaria Galhardo, deixaria Galhardo para uma segunda etapa? Como é que você vê? Maurício, conhecendo um pouco o tio Chico, como a gente conhece, né? E
com essa declaração, até de uma forma antecipada que ele falou sobre Galhardo, viu, Reginaldo e Hugo, eu tenho para mim que, de fato, o Galhardo vai para o banco, entendeu? E ele vai colocar Galhardo no segundo tempo, se realmente precisar de jogador. Que o Chico não é cara de dar uma declaração dessa para enganar o adversário momentos antes da partida. Que o Chico não é Zé Teodoro nesse aspecto, entendeu? Então, se ele falou isso, é porque realmente o jogador não vai entrar em campo. Se entrar, é uma surpresa para mim. Então, para mim, ele não vai entrar, entendeu? Acho, também conhecendo a característica do nosso treinador, que ele vai colocar o melhor na sua cabeça, né, para enfrentar o Sport, né? Ele está vendo o jogo do Sport, pode estar jogando nesse exato momento, entendeu? Então ele vai construir um plano tático, Reginaldo e Hugo, sabendo que não é uma partida única. A gente vai jogar na casa do nosso adversário, mas tem um jogo da volta, entendeu? O Santa Cruz não tem que se abrir para o Sport, o Santa Cruz não tem que achar que está preparado tecnicamente para enfrentar o Sport. Não que o Sport seja essa coisa toda, porque de fato até agora não é. Mas a gente precisa reconhecer, ter a humildade bastante de saber que o adversário tem peças individuais melhores do que a nossa. Tem peças individuais que podem decidir uma partida, mesmo que o time coletivamente não vá bem. Então, é preciso, para você ganhar do seu adversário, você precisa saber o ponto forte dele, né? E reforçar o nosso ponto fraco. Entendeu? Então, eu acho que a receita é mais ou menos aquela que a gente jogou no Arruda, dar a bola para o Sport, fazer uma marcação forte ali, saber olhar. Eu tenho para mim que ele deve modificar alguma coisa, Reginaldo. Ele não vai ser burro, né? Entre aspas, pela segunda vez, Pepa, que eu estou falando, Pepa, de colocar, por exemplo, um cara como o quarto zagueiro do Sport, que é grosso, que só parede de igreja, para sair jogando com a bola, o Chico. Eu tenho para mim que ele vai construir algum volante ali, algum cara do meio de campo, descer mais para fazer essa jogada. Então, isso aí tudo é um jogo de xadrez, tem que ser treinado, e aí, volto a repetir a questão dos 15 dias, né? Vai ser bom por conta disso, porque ele tem tempo suficiente para treinar várias alternativas de jogo com os jogadores que tem, mas, objetivamente, respondendo a pergunta de Maurício, eu acredito, Maurício, que Thiago Galhardo não entrará como titular nessa partida. Se entrar, vai ser uma surpresa para mim, mas acho que ele deve ir para o banco e, de repente, entrar no segundo tempo, sabendo que o jogo é de 180 minutos. Santa Cruz tem que jogar muito inteligente nessa partida, muito inteligente, para puxar esse jogo para o Arruda, com torcida única, entendeu? Vamos aguentar a pressão aí, como o Reginaldo falou, nos 15, 20 minutos de jogo, entendeu? Mas eu acho que outra coisa, só rapidamente. Nenhum adversário, minha gente, que o Sport enfrentou esse ano, que fez uma marcação forte, o Sport conseguiu sucesso. Na realidade, vamos ser muito sinceros aqui, o que é que o Sport tem feito esse ano? Ganhar de time pequeno. Entendeu? Ganha de time pequeno, de 2, de 3, e às vezes nesse jogo não jogando bem, entendeu? Mas ganhou. Mas quando o Sport se bate com um adversário um pouco melhor, ajustado dentro de campo, e aí reconheça que hoje o time mais ajustado no Campeonato Pernambucano é o Santa Cruz, né? Então, o Sport tem essa dificuldade. Oxalá que continue essa dificuldade, né, de penetrar no sistema defensivo de Santa Cruz e que a gente consiga um bom resultado na Ilha do Retiro para levar esse jogo para o Arruda e aí sim a gente decidir na nossa casa. Isso não quer dizer que o Santa Cruz vá passar de fase, mas Santa Cruz também teve seus altos e baixos nesse campeonato, né? Mas do que eu vi de Náutico, Sport, Retrô, Maguari, ninguém no melhor de todos, no melhor que cada um apresentou, ninguém teve a intensidade de jogo e a forma
correta de jogar como o Santa Cruz teve no seu melhor. Então, por isso que o campeonato está aberto, né? Se o campeonato fosse de folha de pagamento, a gente estava lascado de verde e amarelo, mas como não é, né? E existem várias nuances, até essa quantidade de estrangeiros que o Sport trouxe e requer uma adaptação tal, né? Pode ser que a gente consiga avançar de fase. Mas, Hugo, o que é que tu achas? Concorda com o Regi e com o André? Totalmente. Veja, até porque, na minha visão, tá? Eu, mero leigo, penso assim, acredito que Itamar deva pensar até além. No seguinte sentido. Por que que eu vou colocar meu principal atacante para começar um jogo de uma decisão que é de 180 minutos, sem ritmo de jogo, para começar um clássico fora de casa, onde naturalmente o Santa Cruz vai jogar com uma proposição muito mais defensiva? Isso é óbvio. Então, para que eu jogar com o centroavante nessas circunstâncias? Para que expor o meu centroavante a exigir dele, sem ritmo ainda de jogo, que ainda está se condicionando fisicamente, a essa situação? Então, para mim, também é muito claro e inteligente, tá? E totalmente desnecessário expor Thiago Galhardo à primeira decisão. Veja, se a gente estivesse falando de um jogo único, a história mudaria completamente diferente. Mas a gente está falando de um jogo de 180 minutos. Eu, para mim, vejo completamente desnecessário Thiago Galhardo começar o jogo, sem ritmo de jogo. Tá? Eu acho que, na minha visão, eu vou apostar novamente que a peça que ele não está encontrando para fechar esse time, ele já tentou Esquilo, já tentou Vini Moura, já tentou até no segundo tempo do Maguari entrar com tanque. Eu acho que a peça mais indicada para entrar ali, novamente eu vou bater nessa tecla, seria o Vinícius Silva na lateral esquerda. A mesma dobra que ele faz na direita com Israel e Totti, eu acho que ele ganharia um poderio, inclusive ofensivo e reativo, muito interessante, com essa dobra de Vinícius Silva na esquerda, sendo o lateral esquerdo de ofício, e de Rodrigues sair para esse jogo mais, fazendo essa, teoricamente, a ponta esquerda. E foi assim que a gente jogou os melhores jogos, não assim com essa formação, mas assim sendo mais reativo. Então, minha visão, eu entraria com o time desta forma. Thiaguinho joga por ali, né, Hugo? Isso, Thiaguinho joga por ali, mas Thiaguinho vai jogar como jogou contra o Náutico. Mais centralizado, caindo pela beirada, que o time consiga jogar. Exatamente a mesma coisa que contra o Náutico. Tá? A diferença é que naquele jogo a gente colocou Israel e tinha Matheus Melo e João Pedro fazendo a meia. Como o Matheus Melo não vem bem, inclusive não jogou o último jogo, né? entrou e jogou muito mal. Na minha visão, com o elenco que a gente tem, eu acho que ele faria isso. Deixaria Balotelli e Lucas Siqueira ali, fechando o meio, a dobra com o Rodrigues na esquerda, Israel na direita, e deixa João Pedro e Thiaguinho dialogando lá na frente. Traria um time mais veloz, uma qualidade melhor no passe. Então, assim, eu buscaria armar o time desta forma. Né? Mas isso aí vai ser uma dor de cabeça que Itamar vai quebrar mais à frente. Eu vejo completamente desnecessário que a Galhardo entrar nesse jogo sem ritmo de jogo, tá? Para um jogo onde a gente não tem a necessidade. A gente não tem a necessidade de se expor. A gente vai jogar na casa do adversário com um jogo de 180 minutos, que, como o André bem falou, a gente tem que levar para o Arruda. A gente tem que levar para o Arruda com o apoio da nossa torcida. E uma outra coisa que mudou muito deste ano para o ano passado, que é o que eu acredito que esteja em consenso da torcida, de um modo geral, é o Santa Cruz vai muito mais forte para essa semifinal do que foi ano passado. Primeiro pela posição que a gente se encontra. A gente classificou em primeiro colocado, não jogou as quartas de final. Né? A gente vai decidir o jogo no Arruda. Né? E ano passado a gente já conseguiu fazer uma frente muito interessante. A gente não perdeu nenhum dos dois jogos. A gente escapou de vencer o primeiro jogo. Por um detalhe ali, um erro de posicionamento da barreira. Então, esse ano a gente vai muito mais forte para o clássico.
sabe? É claro que o poderio financeiro do adversário vai contar. Eles, inclusive, vão com muito mais respeito, principalmente pelo que aconteceu no primeiro clássico. Isso também é natural. A soberba que eu vi no primeiro jogo não vai acontecer nesse. Pelo menos eu imagino. Né? Imagino. Então, eu acredito que a gente tenha aí grandes chances de a gente fazer um bom jogo, de a gente entrar para essas semifinais muito mais forte do que a gente entrou ano passado. Né? Eu acho que a gente vai muito mais organizado. Veja, inclusive eu acho que o momento do Sport, comparando aquele jogo da semifinal do ano passado, é praticamente idêntico. Acho até que o ano passado, nessa altura do campeonato, o Sport estava um pouco mais arrumado, Reginaldo, com o argentino do que com o Pepa, entendeu? E a gente fez um jogo no Arruda que teve duas coisas que marcaram aquele jogo no Arruda, né? Foi aquele gol que Thiaguinho perdeu aos 20 minutos do segundo tempo, ali estava 1-0 para a gente, entendeu? E no apagar das luzes, o gol do Sport, com aquela barreira que o goleiro fez no canto dele, entendeu? A gente jogou um futebol de muita inteligência contra o Sport. O primeiro tempo mesmo foi nosso, entendeu? Claro, o segundo tempo o Sport veio com tudo, já estava 1-0, mas não fosse esses dois lances que a gente tenha falado aqui, a gente teria ganho o jogo, né? Sobretudo essa questão da barreira do goleiro. Já o jogo na arena, aí tudo bem, foi uma pressão do Sport, a gente conseguiu segurar o Sport. Gente, o Santa Cruz perdeu para o Sport nos pênaltis. E veja como o futebol um dos melhores jogadores nossos perdeu o pênalti, que foi Totti, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo o Santa mais arrumado do que no ano passado, confrontando o ano passado com esse ano, semifinal. Eu vejo um Santa mais arrumado do que o Santa do ano passado, um Santa Cruz com mais confiança, como o Hugo falou, do que o ano passado, o Santa Cruz respirando SAF, né? E o ano passado a gente estava aqui numa expectativa de levar o time à Série D, que nessa altura do campeonato com o Sport a gente já estava na Série D, porém, um ano sem calendário. É totalmente diferente, entendeu? O Santa Cruz do ano passado, a conjuntura, o contexto, com o Santa Cruz desse ano, entendeu? E acho até que o nosso adversário, o ano passado, estava um pouco mais ajustado do que desse ano. Acho que o Sport ainda está meio em parafuso, tentando achar um melhor time. As chances do Santa Cruz jogar, desde que o Santa Cruz saiba jogar contra o Sport, são muito boas.